Começamos agora mais um episódio do Entre Ciclos, esse projeto maravilhoso que fala sobre comunicação, empreendedorismo e espiritualidade. E hoje vamos receber Carol Castro, ela que é life coach, coach de carreiras, e ela se autodenomina, antes de tudo, como filha de Jesus e Maria. Ela é esposa de David e mãe do João, do Joaquim e do José. E hoje está aqui com a gente para falar sobre Janeiro Branco, espiritualidade e mentalidade positiva. Obrigada, Carol, muito por ter obrigada. aceitado esse convite no meio dessa loucura que é a sua agenda. Que alegria. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. O convite vindo de você, né, minha coach querida, minha amiga. Carol. E também obrigada a todos, né, que vão estar aqui dispondo um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Desejo que seja um bate-papo frutuoso, que gere grandes reflexões, né, e mudanças de vida, que é o que a gente mais quer. Tenho certeza que vai ser. E tá muito estranho isso, tá, gente? Porque geralmente eu estou no coachitório da Carol numa outra posição. Hoje Ela está lá, pouquinho. ela comanda, ela dá as diretrizes e eu me permito. Então isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer desde já por todo o apoio e acompanhamento no ano de 2025 e agora virou a chave, virou o ano 2026, novos ciclos começando. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Janeiro Branco, saúde mental. Você atuou muito tempo com consultoria, com empresas. Hoje, o que você acha que é o mais importante para um gestor que tem condições de criar um clima organizacional positivo? Certo. Atuei muitos anos, né, com treinamentos, palestras, como consultora de empresas e hoje ainda tenho alguns trabalhos como coaching grupo para líderes, empreendedores. Eu costumo dizer que antes da gente liderar pessoas, a gente precisa liderar a si mesmo. Então, assim como o life coach, eu sempre desenvolvo muito essa percepção desse líder sobre si, sobre as suas forças, mas também seus pontos de melhoria, o autoconhecimento, né? Que realmente faz toda a diferença e vai afetando o clima organizacional, vai fazendo com que os valores daqueles líderes, né, das cabeças pensantes ali daquela empresa, possam ser colocados a serviço nas estratégias, nas ações e chegando até a sua equipe. É muito comum a gente ver algo destoando. Então, quando a gente chega para prestar uma consultoria, a gente já consegue sinalizar, né, aquilo que o gestor está nos pedindo diante do trabalho e aquilo que de fato está acontecendo nos bastidores, nos corredores. Então, alinhar, ajustar ali valores, princípios, né, que é como a questão pessoal também. Carol, quando te convidam para treinamentos empresariais, qual é o tema mais pedido? Eu acho que fortalecimento de mentalidade, mas é muito a adequação também, né, a percepção daquilo que eles têm como natureza, mas também aquilo que é pedido, a adequação de função, né? A gente fazia muita análise comportamental e como aquele funcionário poderia realmente desenvolver naquela carreira, ajustando alguns pontos, entendendo se precisava modificar alguma coisa. Então, sempre a consciência daquilo que eles precisavam desenvolver nas estratégias era estresse também, como lidar com situações adversas, eu acho que era muito pedido. Assim como as ferramentas de coach de carreira também, desenvolver projetos. É difícil, né? No ambiente corporativo, a gente falar de saúde mental, equilíbrio e produtividade, cobrança, metas. Sim. Então, a gente precisa entender que tudo pode andar junto. E eu, outro dia, fiz um evento, vou até citar, porque boas práticas a gente divulga, lá para Suzano. E lá eles têm um quadro onde o funcionário, todos os dias, fica no refeitório. Ele vai chegar e ele vai dizer a carinha, né? Se tá feliz, se tá triste, se tá frustrado. Sim, e quando ele coloca que não está bem, imediatamente vai uma mensagem pro celular dele e ele é atendido. Por quê? Porque eles lidam, às vezes, com máquinas, operação, fábrica. Então, eles têm uma responsabilidade sobre o risco, sobre aquelas vidas. E eu achei tão simples a forma que muitas vezes a gente pensa que é algo mais complexo. Então, às vezes, essa pessoa só quer ser escutada. Quer ser ouvida. E você está lá hoje no seu consultório cuidando de vidas, cuidando de pessoas. E isso realmente a gente sabe que faz com que não somente a produtividade melhore, mas com que essas pessoas voltem para casa melhores. Sim. E aí o que eu quero te perguntar? Você fez um trabalho muito tempo com empresas.
E agora você está focando muito mais em vida pessoal. Uhum. Hoje, onde você acha que você, através do coach e de toda essa bagagem que você traz, pode contribuir mais positivamente com a vida das pessoas? Acho que eu vou, como uma boa coach, gerar uma pergunta aqui, até pra gente questionar, né? Quando a gente tá falando de janeiro branco, a gente tá falando de mentalidade forte, saudável, né? E eu acho que esse é bem o direcionamento que o coach busca, né? A base do coaching é a neurociência. E tudo aquilo que ela nos traz como possibilidade. Então, eu sou apaixonada na metodologia exatamente porque eu acho que o coach traz essa nova visão sobre si mesmo. Isso tanto no coach de carreira quanto no coach pessoal. Então, quando a gente precisa parar e pensar assim, o que é mentalidade, né? Para a gente poder pensar como ter uma mentalidade forte, precisa entender o que é mentalidade, né? A gente tem ali o cérebro, que é o órgão, tem ali a mente que gera os pensamentos, mas a mentalidade é o padrão de pensamentos que eu tenho e que influenciam, que moldam as minhas decisões e moldam os meus resultados. Então, quando eu paro para passar por um processo de coaching, né, ou um processo de autoconhecimento, né, as terapias são maravilhosas também, e aí eu passo a me conhecer melhor, eu começo a compreender ali a minha história, começo a entender ali por que que eu tenho aquele padrão de pensamentos, o que que me levou, o que me trouxe a ter aquele padrão de pensamento. E aí eu gosto sempre de falar que depois do autoconhecimento veio o processo inverso, que é o de se desconhecer. Eu me conheço para me desconhecer. E assim abrir mão daquilo que já não faz mais tanto sentido com a mulher que eu desejo ser, né? E, e busco trazer para minha rotina com intencionalidade, que eu acho que é uma palavra que eu uso muito, aquilo que faz sentido. Então, eu acho que o que eu sou mais apaixonada dentro do que eu faço é essa possibilidade de ousar pensar diferente, de trazer para elas o novo, de entender que aquilo que nós temos sido não precisa definir aquilo que nós seremos. Isso é o que realmente mais me motiva. Aquilo que a gente brinca, né? Nós não somos Gabriela. Nós não precisamos morrer da mesma forma como nós vivenciamos a nossa vida inteira, né? E aí, eu acho que é isso. É muito importante a gente entender, né, como mulher também, o nosso papel, porque não é só no ambiente corporativo. E a gente sabe que se entender e se conhecer da forma como você está falando, e hoje você aplica ferramentas, ajuda demais. Mas é preciso que a pessoa queira. E nem sempre a pessoa chegou num grau de consciência que entende que, poxa vida, é aquilo. Cheguei em casa estressada do trabalho, briguei com a mulher, chutei o cachorro, não tem essas coisas. Então é igual a Gabriela, né? Infelizmente, ainda é uma realidade na vida de muitas famílias. Refém, né? E hoje a gente precisa entender que o Janeiro Branco é uma consciência, é um despertar, começou o ano, então vamos despertar essa consciência. Mas o que de fato eu posso fazer para melhorar? A Carol tá aqui para te ajudar com toda certeza, mas como é que essas pessoas hoje, Carol, pode minimamente praticar, colocar em prática uma escutativa de repente, um autocontrole, uma autorregulação? Que dicas você daria para uma pessoa que realmente está estressada e não consegue se organizar e se equilibrar? Sim. Quando a gente estava falando de mudança mental, de se abrir para o novo, a gente precisa entender primeiro o conceito de crenças, né? Nós entendemos tudo aquilo que nós praticamos hoje, aquilo que... Crenças são verdades individuais, então é aquilo que a gente foi trazendo de bagagem nas nossas experiências a vida inteira. Só que se a gente entende, começa a entender, a neuroplasticidade nos traz isso, né? Que o nosso cérebro tem a capacidade de expandir naquilo que a gente foca. Eu começo a entender que com intencionalidade eu posso trazer para a minha rotina novos pensamentos que vão me gerar novas emoções, que vão me gerar novos resultados. E aí eu gosto muito de falar de rotina, tu sabes disso, e de intencionalidade, porque eu só consigo modificar o meu dia a dia se eu antes perceber a mulher que eu desejo ser. E entender se os meus princípios e valores estão de acordo, se as minhas crenças estão favorecendo isso. Porque por mais que a gente tenha vivido a vida inteira defendendo uma verdade individual, uma crença, ela pode ser limitante, né, meu? E para eu transformá-la em fortalecedora, eu preciso dessa consciência. E eu digo que a consciência, ela vem
de Deus. Todos nós temos esse termômetro. Nós entendemos. Uma criança entende, né? Ali de uma determinada idade, ela já começa a perceber aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente tem esse discernimento moral, vamos dizer assim, que é nato nosso, que vem de Deus. Mas eu preciso lapidar isso. O mundo está aqui fora me dizendo tanta coisa, e aí dentro de mim, né? Por isso que eu digo que é de dentro para fora. Preciso estabelecer essa consciência e você me perguntou como, né? Ambientes, pessoas, novos conhecimentos, é o que de fato faz com que você alavanque a sua rotina. Escolhas e posicionamento. Exatamente. Posicionamento é muito importante porque não adianta. É igual o princípio do marketing, né? Que fala, seja visto para ser lembrado. Não é assim. Seja visto estrategicamente para ser lembrado. Não esteja em qualquer lugar associando o que você tem de mais precioso, a sua reputação e a sua imagem. Então é muito sobre isso. Quando a gente não tem uma identidade bem construída, a gente não consegue se posicionar da maneira certa. Mas a gente sabe que no mercado de trabalho tem regras básicas de bom convívio, de bons relacionamentos. E a gente consegue, sim, colocar uma máscara social. Então, muitas vezes é em casa que a gente realmente desaba e despeja o que não é o nosso melhor. E eu quero te perguntar, Carol, apesar de toda a técnica que tu tens e, graças a Deus, uma espiritualidade muito forte, já teve momentos de dor, de frustração, que você se sentiu ali perdida pelas emoções? Sem dúvida, eu acho que nós somos humanos e nós precisamos compreender que as nossas emoções, elas são transitórias, elas não podem nos definir. Né? E isso a gente alcança realmente com uma espiritualidade, sendo cuidada ali na sua rotina, no seu dia a dia, né? Eu não abro mão, tu sabes disso, de manhã cedo. Minha primeira atividade é o meu contraste, que é o meu contato, né, com Deus, com aquilo que eu acredito, esse fortalecimento interior para que eu possa lidar com tantas demandas. Me perguntam muito, né, como tu consegues 3 filhos, enfim, o trabalho. Como tu consegues? É isso. Como tu consegues? Conta pra gente. Esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, sem essa força e esse entendimento desse propósito, que é o porquê, né? Quando a gente entende nosso porquê, qualquer como, eu publiquei essa frase essa semana, qualquer como a gente consegue suportar, né? Então, assim, a gente precisa entender o porquê que eu tô ali em cada papel. E são pesos diferentes, né? E essa compreensão dentro da nossa rotina, eu acho que muda muito. E eu gosto sempre de falar, assim, até uma dica aqui que eu deixo, quando a gente tá com algo muito pesado na nossa vida, né? A gente não tem que pedir para os dragões diminuírem, sim para nossa espada crescer. O que é isso? Que reflexão valiosa. Os dragões, eles são instrumentos de crescimento, de evolução. Tudo que acontece na nossa vida tem, né, um porquê. Quando não é bênção, é lição, né? Então, assim, a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo e entender o que eu não posso suportar? Tá acontecendo comigo, tá acontecendo com o meu vizinho, tá acontecendo na minha vida, né? Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Então, crescer a espada. E se a minha espada desse tamanho, eu não vou conseguir superar. Como é que a gente cresce a espada, né? Fortalecendo a nossa mentalidade, entendendo que a nossa mente, ela precisa ser cuidada, precisa do conhecimento certo. Hoje em dia, então, né? Técnicas, né? Técnicas, porque muita gente ainda pensa, não, eu realmente não vim com esse dom, o dom do equilíbrio, esse dom da positividade, e isso é treinável. Você todo dia tem que se olhar, você tem que falar para você mesmo, repete para você a vida feliz que você quer ter. Pronto, repetição, e sobre a visualização, na última mesa de propósitos, vamos falar sobre isso também. Você fez com que cada um de nós nos olhássemos realmente ali no espelho. E isso é muito interessante, porque será que você tem se olhado? Olho no seu olho. E da mesma forma que foi importante para mim me olhar, me enxergar, num primeiro evento, que foi a primeira mesa de propósitos, que foi a travessia, você me fez olhar no olho de uma desconhecida.
E aquilo ali foi muito importante, porque olhando fortemente para uma desconhecida, eu consegui fazer uma leitura incrível e impressionante sobre aquela mulher. E me vieram palavras e Só com os revelações olhos. só com o olhar. E isso achei muito importante. E me passei a me perguntar, gente, há quanto tempo eu não olho no olho de quem está dentro de casa do meu lado? São atitudes simples, né, Carol? Mas a gente não tem que cansar de repetir e a pessoa tem que se comprometer, porque eu sei que teoria tem muito. Você dá muita teoria para os seus coaches, mas será que eles estão praticando? Essa prática que vai levando com que a gente se reconstrua. E o autoconhecimento é uma reconstrução muitas vezes. A gente tem ideias erradas de nós mesmos, né? Isso E mesmo. aí falando sobre essa pessoa que hoje a gente quer dar luz, principalmente para essa pessoa, sabe o burnout? Sabe essa pessoa que não tá bem, essa pessoa que não tá feliz? Qual é uma dica aí não só de autorregulação, mas de autoanálise? Estou no lugar certo, na hora certa? Isso é para eu descansar? Isso é para eu parar? O que que você, se essa pessoa chegasse com essa dor agora no seu consultório, você falaria para ela? Eu acho que nós somos o que repetidamente nós fazemos, né? Então, assim, quando a gente pensa assim, a gente pensa até numa situação de doença, né? De um diagnóstico, ou mesmo em alguém que está precisando realmente dar uma virada de chave na sua vida, a gente precisa entender aquilo que aquela pessoa tem alimentado no seu dia, né? Aquilo que aquela pessoa tem escolhido fazer, né? Eu gosto muito de falar de agenda, de rotina, porque a disciplina, de fato, ela não é um ato isolado, ela é um hábito. Ela é algo que você não constrói numa manhã, né? Não é numa manhã que tu vai acordar às 5h30 da manhã que você vai fazer o contraste pro resto da vida. É uma disciplina, é todos os dias. E aí uma pessoa que está dentro do cenário que a gente vive hoje, adoecer mentalmente parece que virou trend, né? Tanto com autodiagnósticos quanto a quantidade de diagnósticos sérios mesmo que a gente tem recebido e visto, né, acontecer. Então é algo que está acontecendo aqui, do nosso lado, e que a qualquer momento pode também chegar a cada um de nós, né? Pode nos adoecer, até quem tem um conhecimento, porque nós estamos sendo estimulados, enfim. É muita coisa contra, né? E a tecnologia ela não vai parar de avançar, né? Nós vamos cada vez mais ter os avanços que provocam também essas dependências, que provocam também essa falta de olhar para si, como a gente estava E, falando. Carol, pequenas pausas são necessárias, Pequenas né? Para não pausas ter esse acúmulo, porque quando chega na gota d'água ali, é porque você realmente não percebeu Sim. as pequenas pausas que fariam com que você, de repente, mudasse a rota. Exatamente. E quando a gente fala dos hábitos, eu preciso olhar para minha agenda, para minha rotina, com um olhar de autocontrole, de autodomínio, né? Eu preciso compreender se eu me vejo naquela rotina, se eu entendo que tudo aquilo que me pertence está sendo abraçado ali, mesmo que minimamente, mas eu vejo um pouquinho de mim em cada coisa e não entregue aquilo, né, que está sendo, que a vida está ditando. Então, uma pessoa que está com burnout, por exemplo, normalmente ela está no ritmo muito acelerado daquilo que a vida está trazendo, seja o trabalho, seja um desafio pessoal, às vezes grande, normalmente é o trabalho. Mas ela está cedendo, ela está à mercê das circunstâncias. Ela não está conseguindo ter o controle e o domínio de dizer, vamos dividir isso aqui melhor. E aí, você sabe que nós temos 12 áreas. Sim. Então, assim, se nós pararmos para pensar 12 áreas, e o princípio da roda da vida diz que nós precisamos ter um equilíbrio para ter uma satisfação pessoal. Então, olha só. Então, não vamos ter 10 em tudo, mas precisamos ter intencionalidade em cada coisa. Precisamos conhecer cada coisa que nos pertence. E eu falei da questão da tecnologia e tudo, porque eu acho que isso é o que mais nos rouba hoje. Essa paz, essa saúde mental, né? E outra, a gente prefere, assim, depois de um dia estressante no trabalho, chegar em casa e rolar o feed, do que fazer uma reflexão. Por que eu tô chateado? Por que me aborreceu? Poxa vida. Ou então, por que eu tive essa reação? Isso. Porque o outro a gente não controla, mas você, o que sai da sua boca, Perfeito. o comportamento que você tem, isso sim, Sim. é responsabilidade sua. E é muito complicado a gente, eu falo amargar remorso. Então você pode evitar, reflete. E aí fica a pequena dica, né? É Tá interessante bom. você falar isso. A gente tem uma rotina no consultório também, que é o diário de bordo, que a gente chama, que é antes de dormir, 15 minutos antes, porque tudo que a gente faz 15 minutos antes de dormir fica numa memória de longo prazo. Então,
Se a gente fala que crenças são da vida inteira, né? São coisas que nós trouxemos, assim, da nossa história. E eu quero modificar certos comportamentos, certos impulsos que eu tive com o marido, eu tive com o filho, e eu, pensando bem, eu deveria ter agido diferente. Se eu não paro e reeduco a minha mentalidade, e antes de dormir é excelente para isso, eu dificilmente vou ter um comportamento novo. Eu não devo nem me culpar, não devo nem voltar na sentença, por que eu fiz isso? Eu devo reconhecer como eu deveria agir. Isso é um processo de boot que a gente chama, de reprogramação, de realmente fazer com que a nossa espada cresça. E não é diante dos difícil, né, desafios. fazer essa autoanálise. É só uma questão de consciência, disciplina e querer fazer. E também sobre essa questão, né, de perder tempo na vida. Ontem eu li algo que eu achei muito interessante, porque falaram sobre procrastinação. E a gente sabe o quanto a gente procrastina. Então, se você tem 2 horas para fazer, de repente, uma atividade que tu até consegue fazer em 20 minutos, se te derem os 20 minutos, vai sair quase a mesma coisa. Então, não é sobre a complexidade da atividade, e sim sobre o tempo que você procrastinou. E isso a gente para e reflete ao longo do dia. A gente tem tem pausa produtiva, ok, que são essas reflexões, mas a gente também se engana muito e acaba não dando importância para nossa saúde mental, que hoje a gente sabe que é o mais importante, porque a gente se regulando, a gente cura pessoas, a gente torna lares mais saudáveis. Sim. E aí eu queria muito uma palavra sua para falar sobre essas, não as 12 áreas, mas sobre como você usou toda essa tua bagagem para criar a mesa de propósitos. A mesa, ela é a concretização, né? É um evento que eu faço para mulheres e já está indo agora para a 7ª edição. Kátia já participou de 2 edições, uma como palestrante também, foi maravilhoso. E a mesa, eu acho que ela é a concretização. Eu ouvia muito das minhas coaches, exatamente isso, Carol, ok, eu já conheço as 12, mas agora como eu faço para colocar isso em prática, né? Eu preciso... Vivência, o mundo, né? aí fora não me diz muito isso. Então, a ideia inicial foi trazer ambiência de valor para vocês, né? Trazer mulheres, reunir mulheres, e aí junto de associado a um dia, né, também com muitas experiências. E que apoiasse o nosso feminino, porque a mesa ela é rica em detalhes, pudesse fazer com que essa mulher fortalecesse aquilo que a gente tanto vê no Coach Story, visse possibilidade, porque a gente está olhando uma para as outras, né? Então ali a gente se vê igual, e aí vê o dilema de uma na outra, a dinâmica do espelho que você citou, eu acho maravilhoso, porque eu tenho essa rotina também dentro do contraste que eu passo, porque os nossos olhos são a porta da nossa alma. Né? Então, é importante que nós tenhamos essa disciplina e esse hábito de conversar com o nosso espelho, de olhar para o nosso espelho. E, a partir daí, saber conhecer-se sem ressalvas. Esse apoio que nós damos para uma amiga quando nós conversamos olhando nos olhos, a gente só consegue fazer consigo mesmo através do espelho. E a mesa, ela é isso. A mesa, ela é a união de mulheres que se apoiam. Essa é a minha grande intenção. Que a gente consiga ter uma extensão ali, uma nas outras. E aí isso acaba influenciando também no profissional, na carreira delas, mas principalmente aonde o coração delas se forma, que é a família, que é os seus filhos, o seu marido, né? E o seu papel ali que tá perdido, né? A gente vem encontrando, assim, mais dificuldade com a nossa vida acelerada no trabalho, e tá tudo certo, não é sobre abrir mão disso, mas é sobre ter equilíbrio. E é sobre se importar com o que realmente importa e com o que a mulher foi criada para ser. Né? A guardiã do lar. E o que é interessante também é a gente falar sobre a técnica do espelho. Você pode visualizar o futuro e o presente que você quer ter. Então, quando eu falo sobre repetir palavras positivas, não adianta nada se você não acreditar. Então, constrói a sua vida, mapa dos sonhos para quem não fez ainda está num tempo muito bom para fazer, né? Sim. Janeiro está começando o ano, primeiro mês do ano. Então, construa aí a sua realidade e lembra uma coisa que é importante também. A tua mente não sabe o que é real, o que é verdade e o que você está imaginando. Sabia disso? E eu falo sobre aquele exercício muito prático. Pensa aí, você que está assistindo a gente agora. Pensa no dia mais
triste, começa pelo triste da tua vida. Se tu realmente for relembrar, for focar o que tu sentiste, quem estava do teu lado, o que tu ouviu, tu vai te colocar numa posição muito ruim. Mas da mesma forma, se você se colocar num lugar assim, qual foi o dia mais feliz da minha vida? Às vezes é a formatura, o nascimento de um filho, o dia do casamento, o dia que eu vi um eu te amo muito especial de alguém. Então, se você for lembrar tudo que você sentiu e Você viveu, revive. você revive e a tua mente não sabe que Não você está sabe. pensando, ela pensa que você está vivendo aquilo naquela hora. E isso é um exercício tão prático de Tão regulação na nossa também, mão, né? exatamente para a gente se colocar sempre ali no astral maior, no astral melhor. Então, falando sobre isso, no consultório da Carol, é o que a gente aprende, É. né? E aí o que eu quero, Carol, é que tu diga pra gente, infelizmente já estamos assim partindo para a etapa final Não. dessa entrevista, Aham. mas conta pra gente hoje, a pessoa que precisa se organizar emocionalmente, o que que tu pode, quais os produtos, quais os serviços, quais os eventos que a Carol pode oferecer para ajudar essa pessoa? Bom, pessoal ou carreira, né? Se for algo de desenvolvimento pessoal, para que essa pessoa realmente possa se conhecer, como a gente conversou, e depois possa se desconhecer e aprimorando esse desejo de se tornar melhor. O coach é isso, a ferramenta do coaching é você poder olhar além, você se sentir capaz de dar esse novo passo. E você entender através da clareza qual é o plano de ação que você tem que seguir, né? Então, ali junto com as ferramentas, com as atividades, porque são muitas atividades, você vai conseguindo costurar esse futuro novo e, lógico, com base em muita reflexão também, mas eu digo sempre, a reflexão para ação. Coach é movimento. Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está recebendo no consultório, que é tão precioso, é sempre tão rico, mas o importante é colocar em prática. E aí, se eu puder dar dicas para o pessoal, primeiro, além, né, de fazer a mesa de propósito, além de sentar na minha poltrona, eu acredito que cuide da sua rotina, olhe para a sua rotina, tenha uma rotina intencional. Quando eu falo intencional, busque redistribuir. Se você não conhece as 12 áreas, mas você tem uma certa noção daquilo que te pertence. E agende. Aí eu digo que até o tempo com o marido e tempo com o filho, a gente tem que agendar. A gente tem que colocar Que o tempo. alarmezinho lá do celular, a gente não coloca para tanta coisa, coloca para isso também. Coloca também. Eu amo alarmes. Assim, eu Aham. acho que o alarme ele é necessário para que a gente possa ter essa intencionalidade, né? E esse controle dessa gestão no nosso tempo que a gente tanto fala. Além disso, eu acho que é pertencer, né, Kátia? Tô aqui contigo, eu tô aqui contigo, tô entregue a esse momento, eu tô vivendo isso aqui, pensando principalmente em quem está ouvindo, para que realmente possa alcançar e possa gerar um resultado. Que É seja isso útil que e nos relevante, move. né? Que seja útil, seja Seja relevante. relevante. E cuide dos relacionamentos. Pessoal, acho que é isso. Cuide da sua agenda de forma intencional. Seja pertencente a cada momento, né? Viva a cada momento de todo o seu coração. E cuide dos seus relacionamentos, da qualidade dos relacionamentos. Indo para a carreira, eu acredito que é alinhar o seu propósito, os seus princípios, os seus valores com as estratégias da sua empresa, com as estratégias do seu negócio, para que você se encontre ali. Dentro da Roda da Vida, a gente tem uma área que é propósito e realização. A gente só consegue ter realização se a gente vê propósito naquilo que a gente faz. E como é que a gente vê propósito? Conhecendo aquilo que nós temos de talentos, né? Aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. E isso é só o autoconhecimento que traz. E é aquela E coisinha aí tem um coach de básica. carreira, né, amiga? Que nós vamos ter a Sim. segunda turma agora. Maravilhoso. Final do mês. Quero anunciar também quais são os produtos, coaching grupo. Mas falando sobre dons e talentos, tem muita gente que ainda tem essa dificuldade. E aí aquela perguntinha básica. O primeiro que você faria de graça, porque tu já sabe que faz bem feito, faz com prazer, e o que que as pessoas te reconhecem? Como as pessoas te reconhecem? Ah, fulano faz bem tal coisa. Então começa a refletir sobre isso. Carol, tem vaga aberta ainda para o coaching grupo? Ainda temos vaga para o coaching grupo, que será no final desse mês. E a segunda turma de coaching grupo, a primeira foi sensacional, né? Nós buscamos fazer turmas menores, mas com o intuito de gerar, a gente já gera um projeto novo, um collab, e aí fora todas as estratégias das 10 que nós vemos no coach, para você ter uma noção, individual, 8 serão discutidas em 3 dias imersivos, né? Então, Nossa, assim, é muito rico, a troca é muito imersão. grande, fora
que são vários Forte. líderes de vários nichos. Tem um network convido maravilhoso. todos Olha, a vocês. Carol é dona de um network maravilhoso também. Carol, sobre mesa de propósito, já tem data para a A próxima? próxima é dia 28 de fevereiro, logo depois do 28 carnaval. de fevereiro. As vagas já estão abertas também. Faz o favorzão, coloca aqui tuas redes sociais, fala pra gente não perder nenhum detalhe dos eventos, das oportunidades com a Carol Castro. Carol Castro Coach é o meu Instagram. As datas agora vai ser no finalzinho de janeiro, 29, 30 e 31, coaching grupo, e 28 de fevereiro, um mês depois, mesa de propósito, profissional e pessoal, para que a gente possa buscar esse desenvolvimento crescente, constante, né? E essa evolução contínua, que é o que a gente deve E sempre muito buscar. responsável, né, Carol? Porque eu fico muito impressionada da forma como você cuida dos seus cotis, acompanha. Sei que são muitas frentes, é mãe de 3, é esposa, é empresária, mas você realmente tem esse dom, o propósito e você se doa. Então, obrigada pela tua doação, obrigada pela tua entrevista, pelas tuas palavras. Acompanhem mais detalhes nas redes sociais da Carol. E também, para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam aqui no canal. O Entre Ciclos continua e teremos muitas novidades para vocês. Lembrando, um bate-papo leve e descontraído sobre comunicação, empreendedorismo e espiritualidade. Obrigada, Carol. Obrigada, Adorei te receber. maravilhoso. Muito obrigada.